Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se aproxime e fique à vontade. Nós somos um grupo de 5 pesquisadoras. Stephanie, Bruna, Juliana. Ruth, E eu, Fernanda, e hoje vamos trocar ideias e reflexões sobre as experiências de mapeamentos, inventários e reconhecimentos no âmbito das políticas culturais. Essa conversa parte das experiências apresentadas na disciplina Patrimônio, Cidadania e Diversidade Cultural, do mestrado profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do IFAM, e se junta às nossas impressões e atividades já elaboradas. A disciplina do professor Daniel Reis teve como objetivo refletir sobre a diversidade cultural como categoria organizadora de políticas públicas. Para nossos queridos ouvintes ficarem por dentro, o tema de hoje vai se basear nas mesas de trocas que tivemos com os seguintes projetos: Atlas Cuiabano, com Ana Frigeri, arquiteta urbanista, mestranda em Estudos da Cultura Contemporânea, ECO UFMT, e Maria Bárbara Guimarães, arquiteta urbanista, mestranda em Preservação do Patrimônio Cultural IFAM, coordenadora de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL-MT. Outra mesa foi a de mapeamento das coleções de culturas populares no Rio de Janeiro, com Joyce Mendes e Mariana Gomes, no GEP Unirio. E a outra, Inventário Nacional da Diversidade Linguística, com Marcos Vinícius Garcia, do DPI IFAM. A gente vai deixar para vocês conhecerem mais detalhes na descrição, com mais detalhes na descrição, os links para cada um desses projetos. Para começar, ambientando nossa conversa, a Bruna vai falar um pouquinho. olá a todos que estão ouvindo. Para puxar um pouco a nossa conversa, eu vou trazer a referência de um texto do Paulo César Garcês Marins, e o nome do texto é Novos Patrimônios, um Novo Brasil? Um balanço das políticas patrimoniais federais após a década de 1980. Qual que é a ligação entre esse texto e essas mesas, essas pesquisas que a Fernanda apresentou? Ao longo desse texto, o autor ele traça um panorama das políticas de preservação após a década de 80, chamando a atenção para a criação do registro como um novo instrumento de preservação do patrimônio, mas chamando a atenção e fazendo a crítica de que esse instrumento, esse novo instrumento, ele ainda não foi o suficiente para, de fato, trazer de fato uma diversidade no campo do patrimônio. É claro que o registro ele abrange novos bens, novos detentores que até então não tinham sido contemplados com o tombamento, mas ainda assim o autor chama a atenção para registros de bens que ainda têm uma raiz colonial, podemos dizer assim, que ainda está ligado com questões muito nesse viés colonial, um pouco conservador ainda, e que ainda não foi suficiente para incluir todos os grupos formadores da sociedade brasileira. Eu acho que é bastante importante esses novos mapeamentos, esses inventários que foram apresentados durante a disciplina, como uma forma de fato, tentar abranger e ser uma soma nessa busca de patrimônios que sejam de fato representativos, de bens que sejam preservados e digam respeito aos diversos grupos formadores da nossa sociedade. Bruninha, isso que você mencionou me lembrou também, brevemente, o texto do autor Rubim, que se chama Políticas Culturais e Novos Desafios. Exatamente por isso ele faz assim um sobrevoo sobre a história das políticas culturais, e ele fala exatamente de como as políticas culturais partiram dessa ideia de nação, e portanto remete a isso que você trouxe, né?
do colonialismo e das posturas coloniais para a ideia de diversidade cultural. Então, acho que isso também faz com que a gente possa conversar sobre essas mesas. Um gancho nessa ideia de entender um pouco o território a partir desses mapas e essa leitura da ocupação do território, né, de como a cultura está expressa nos lugares, um instrumento para o IFAM pensar as suas normativas, por exemplo. Como construir critérios de preservação para entornos de bens tombados, a partir da leitura desse território no entorno dos bens, como que vem sendo a ocupação desses espaços, quais são os usos, como a cidade ou os núcleos se expandem ou desejam esse crescimento ou as suas mudanças. Isso, a leitura do território acaba sendo um instrumento de trabalho importantíssimo e subsídio para que o IFAM tome decisões ou estabeleça critérios de preservação. Entender um pouco mais a diversidade de fato. E aí, assim, você escuta arquiteto falando bem rapidamente, no meu caso, que também sou arquiteta, não disse isso antes, você já se identifica e lembra de um monte de coisa que você já fez, assim, já trabalhou. E as meninas, as pesquisadoras do Atlas Cuiabano, mostraram alguns mapas que elas fizeram sobre a região estudada lá em Cuiabá, e aí ouvindo também a Fernanda falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive ainda no TCC, em Belo Horizonte. Eu acho que é fácil entender que eu sou mineira com o meu sotaque, bem do interior, mas eu estava pesquisando uma área central em Belo Horizonte, e meu primeiro levantamento foi sobre a quantidade de lotes vagos. Em Belo Horizonte, tem uma legislação que te obriga a ter muros em lotes vagos. Eles não podem, como é lá no interior, ter só uma cerquinha assim, ou o mato todo saindo para fora. Precisa necessariamente ser murado. Então, isso não te dá uma percepção de que aquele lote está vazio. Então, esse foi meu primeiro baque, assim, quando eu fiz um levantamento, eu descobri que todos os quarteirões da área central têm pelo menos um lote vago. E aí o meu trabalho era sobre espaços vazios e praças e parques, e aí uma outra experiência que eu tive, que também me surpreendeu muito, foi de ir para um ponto muito específico e ir perguntando às pessoas qual era a praça ou o parque mais próximo daquele ponto. E Belo Horizonte, para quem não sabe, é uma cidade planejada, então nessa área central tem algumas praças e alguns parques que são do desenho original da cidade. E aí as pessoas, assim, a grande maioria das respostas foi sobre a Praça da Liberdade, que é a antiga cidade administrativa do governo do estado e tudo mais, quanto tinha praças muito mais próximas, assim. Então eu comecei a perceber como que a ideia de distância, na verdade, não é medida ali literalmente em metros, mas na percepção, se você usa aquele espaço ou não, e eu achei isso, assim, muito interessante, e quando as meninas foram falando, eu só fui lembrando dessas minhas pesquisas e dessas minhas loucuras, assim, aqui em Minas Gerais. Ai, super legal, Ruth. A segunda mesa também traz um mapeamento super interessante. Ela se chamou Mapeamento das Coleções e Objetos, né, dessas coleções de culturas populares no Rio de Janeiro. Como o Fernando adiantou para a gente, foi apresentado pela Joyce Mendes e Mariana Gomes, as duas do NUGEP Unirio, e elas mostraram que é um arranjo super grande também, de instituições aí que se envolveram nesse mapeamento. E uma das coisas que chamou a atenção realmente não veio muito como surpresa, né, mas houve uma concentração aí das respostas das instituições que ficam na área metropolitana do Rio, demarcando aí, enfim, essa centralidade aí da zona urbana do Rio de Janeiro. Uma das coisas interessantes que elas trazem também é de que as várias instituições que foram respondendo, né, elas começaram o mapeamento por meio de formulários online, né, especialmente agora nesse processo da pandemia. As várias instituições que foram respondendo, elas notaram que os museus públicos em geral eram mais responsivos por conta aí da lei de acesso à informação e dos mecanismos de transparência. Então, eu achei super interessante esse fato aí na apresentação delas.
que normalmente a gente fica aí com uma ideia um pouco de que, né, as instituições públicas de cultura são tão, enfim, passam por processos tão difíceis aí, financeiros e de financiamento e de, enfim. Então achei super interessante o fato delas trazerem isso, trouxeram também aí os desafios, né, da gestão desses acervos, enfim, e da formação de rede também sobre esses processos de gestão dessas coleções. Tudo isso elas mencionaram como sendo uma decorrência aí do projeto. É uma coisa que eu achei super bacana da fala das meninas que trabalham lá com o JEP. Se eu não me engano, elas têm também uma parceria com o Centro Nacional de Cultura Popular, né, do IFAM. É isso, gente? Eu acho que é. Eu entendi que sim, Steph, que o CNFCP é parceiro, sim, na iniciativa. Então um pouco diferente, né, das meninas que apresentaram o Atlas Cuiabano, que era uma pesquisa independente. Essa já é uma pesquisa mais institucional, também ligada à universidade, mas eu achei muito legal, assim, ela explicando isso como uma etapa do projeto, esse mapeamento de objetos e coleções da cultura popular como uma primeira etapa, mas já pensando em transformar isso numa política pública de democratização do acesso a esses objetos e coleções dos museus com uma informatização e compartilhamento de dados. Elas até já bolaram um site com esse mapeamento inicial e acho que isso é bacana para a gente pensar como que esses mapeamentos, inventários, reconhecimentos vão se transformando aos pouquinhos em formulação de política pública no campo da cultura. Isso é super legal mesmo, me chamou a atenção também elas mencionarem, né, a utilização de algumas plataformas, né, aplicativos como o Google Maps e também novas alternativas aí de aplicativos open source, né, enfim, de livre acesso como o OpenStreetMaps, o que nos leva também aí à nossa terceira apresentação, a terceira mesa, que é sobre o Inventário Nacional de Diversidade Linguística, em que o Marcos Vinícius, do DPI do IFAM, apresentou também o trabalho que vem sendo feito por essa coordenação dentro do IFAM, com base no decreto 7.387 de 2010, que institui, né, o Inventário de Diversidade Linguística, que é um instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E ele também fala, enfim, de todo um trabalho de georreferenciamento, utilizando também aplicativos, né, programas como o QGIS, especialmente quando ele apresentou um dos projetos que ele considera fundamental, que é o mapa etnohistórico do Curtini-Moendaju, que é um projeto que se tornou, inclusive, super importante, porque foi a digitalização de um mapa que na vida, né, na vida real, enfim, o mapa físico tinha 4 metros quadrados, enfim, tomou todo um processo super cuidadoso de fotografia, de digitalização, e esse mapa se localizava no Museu Nacional e foi incinerado durante o incêndio trágico do museu. Então, realmente é um projeto de bastante importância, né? Enfim, demonstra aí já uma ação mais institucionalizada realmente, e, portanto, com todos os desafios de uma situação, né, de um projeto mais institucional, enfim, com questão de orçamentos e necessidades, mas também ele traz aí algumas ações importantes mesmo que essa ação do mapa etnohistórico significou. Para quem já é um ouvinte do nosso podcast Papo Público, sabe que eu tenho atuado como mestranda na Superintendência do IFAM de Rondônia, e uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Marcos foram dados que ele trouxe do levantamento feito em Rondônia, né, nas etnias, né, dos grupos linguísticos, e que ele apontou como um estado que
apresenta meio que uma síntese do que acontece no território nacional, né, que é um estado com uma diversidade muito grande de línguas indígenas e que tem desde comunidades pequenas, né, falando uma determinada língua, até comunidades maiores falando outras línguas, mas traz uma urgência, né, nesse levantamento, né, como uma forma de preservação dessas línguas, mas que muitas vezes vai de encontro com a capacidade das instituições em termos de número de servidores, de capacidade de trabalho mesmo, né, não em termos de disposição, mas do que é possível ser feito, né, pelas instituições. Então, em 2015, 2017 foi feito esse levantamento que ficou parado, né, devido à falta de antropólogo na unidade, só contava com uma historiadora que tinha uma série de outras demandas, também não tinha perna para dar conta também, né, dessa demanda do inventário. Então, isso veio para esse processo, né, ficou parado até agora, esse ano, em que foi aberto, né, para a contratação de um antropólogo, né, com especialização em linguística, né, ou alguém da área de linguística mesmo, para que possa fazer a análise desses dados. Então, assim, se a gente pensar de 2015 até agora, né, e esse trabalho que não teve uma continuidade, sendo que já tinham línguas com poucos falantes vivos, né, então acho que serve para a gente pensar também como as instituições públicas, né, têm tido aí demandas muito maiores do que o que tem conseguido lidar de fato, né? Assim, o serviço público está bastante sucateado e tem sido sucateado cada vez mais, né? Então, isso chama bastante a nossa atenção e também pensando que não, por coincidência, a região norte tem também um histórico de instituições que acabam sendo deixadas um pouco de lado também em termos aí de orçamentários e estruturais e etc. Nessa linha, Bruna, que você falou, né, até com receio de perda desses registros, dessas línguas todas, por terem um número pequeno de pessoas que falam essas línguas, isso também me chamou a atenção e eu fiquei pensando, uma dúvida de por que o IFAM tem se valido do instrumento mais próximo do INRC, né, do registro, do inventário, para reconhecer, para registrar de fato essas línguas todas, ao invés de seguir uma coisa mais sistemática, de só registrar, gravar talvez essas falas, né, e registrar a existência da melhor forma possível, mas conseguir pelo menos guardar essa memória, né, o possível agora e talvez depois fazer um trabalho mais pormenorizado como é o INRC, né? Eu fiquei com essa dúvida e essa angústia também. Acho que longe de conseguir responder aí a todas essas questões que são suscitadas e que você colocou super bem, Fê, existia um debate, me parece que a época, né, da criação do Inventário Nacional de Diversidade Linguística, de toda uma especificidade desse objeto das línguas, né, que traz, né, que conversa também um pouco com o que Bruna mencionou, né, dessa especificidade, da necessidade de especialistas, de uma capacidade técnica que não havia no IFAM. Então, acredito que, enfim, acabou-se optando por um inventário diferente do INRC, né, o Inventário Nacional de Referências Culturais, por entender que as línguas não eram
bens culturais em si, mas sim veículos de transmissão de cultura, né? E entendia-se que o debate sobre as línguas era um pouco mais específico, mas acredito também, enfim, que todo o trabalho de registro audiovisual, como você mencionou, e estudo dos troncos linguísticos que Marcos trouxe na apresentação, corresponde um pouco aí, pelo menos, a essa utopia aí de documentação e preservação da diversidade linguística. E aí, pensando nisso sobre a língua, a linguagem, tem um outro texto que dá para relacionar também, né, com essa nossa discussão, que inclusive é a bibliografia da disciplina de onde parte esse nosso papo, que é do professor José Reginaldo Gonçalves, no livro Antropologia dos Objetos, se eu não me engano, o último capítulo, que chama Obsessão pela Cultura. E nesse capítulo ele vai falar que essa obsessão pela cultura, principalmente nos fins do século XIX, século XX, se a gente for pensar assim de maneira bem generalista, num debate entre universalistas e relativistas, quase, na verdade, uma oposição entre antropólogos, né, na antropologia, uma vertente universalista versus uma vertente relativista. Para ambos existia essa obsessão pela cultura sempre pensada como representação do outro, em que a linguagem era inclusive uma forma dessa representação, né? A linguagem era representação da cultura. Até chegar numa outra proposta mais recente, em que a representação ela é, na verdade, uma das diversas possibilidades para o conceito de cultura. Não mais se um ou outro pressuposto, ou universalista ou relativista, é possível, mas por que esses pressupostos e muitos outros se tornaram necessários? E aí, articulando com alguns outros autores, ele chega num pedaço super bonito do texto que diz que, na verdade, o que os antropólogos fazem é inventar uma cultura por meio da qual a prática dessas pessoas possam ganhar inteligibilidade. Na medida que assim é feito, os antropólogos inventam para si mesmos uma cultura, uma vez que o estudo da cultura é a nossa forma de cultura. E por meio desse procedimento é que se faz visível as experiências dos outros, mas também as nossas. E, na verdade, eu acabei fazendo uma conexão com um outro texto da Sueli Ronick, que tem uma formação em sociologia e uma prática super importante na psicanálise. E está dentro de um livro chamado Cartografia Sentimental, Transformações Contemporâneas do Desejo, em que ela trata o papel do cartógrafo ou de como pensar com o corpo vibrátil. E quando ela fala do papel do cartógrafo, ela diz, especificamente, né, se a gente for pensar nessa coisa da representação e da língua, ela diz que, muito mais do que uma representação da cultura ou de um estado ou de um objeto, a tarefa do cartógrafo é dar língua para afetos que pedem passagem. E mais à frente no texto ela vai falar que a linguagem para o cartógrafo não é um veículo de mensagens ou salvação, ou e-salvação. Ela é em si mesma a criação de mundos, como um tapete voador, um veículo que promove a transcrição para novos mundos e novas formas de história. E eu acho que com o relato dessas experiências que a gente teve a oportunidade de escutar e que vocês, ouvintes, também estão super convidados a dar uma pesquisada mais a respeito, é de imaginar como esses inventários, mapeamentos, independente do formato, são uma cartografia e que toda cartografia é uma prática imediatamente política, né? Que envolve escolhas, independente desse formato,
e que assim a gente pode pensar de outras maneiras a cultura. Esse foi mais um episódio, o segundo episódio do Papo Público. A gente espera que vocês tenham gostado bastante e a gente se encontra na próxima. Até mais!